Boa noite, estamos aqui nessa quarta-feira novamente com vocês, programa Ascendendo Você, 22 de março de 2023, com muita alegria, com muita honra de estar aqui com vocês, para falar de um novo tema aqui que eu trouxe, que na verdade não é exatamente um novo tema, mas é um tema que engloba novas reflexões, né? Um tema conhecido, todos os temas, na verdade, que se fala aqui são conhecidos, mas o que eles trazem de novo são as novas reflexões, as novas oportunidades da gente refletir sobre o que importa isso no nosso desenvolvimento, na nossa construção, né? Quero deixar também um recado aqui para vocês, que excepcionalmente nós estamos falando com vocês aqui a partir das 19h30, em razão aí de uma passagem temporária aí do nosso canal, que alterou o horário, mas em breve nós estaremos 19 horas novamente com vocês, gravando o nosso programa. Antes de iniciar, vou pedir também para o pessoal que está chegando se inscrever no canal, acionar lá o sininho das notificações, dê o seu gostei, porque isso contribui para multiplicar, né, o nosso trabalho no sentido de mais pessoas terem acesso a isso. Isso é uma questão matemática do portal lá do YouTube. Quanto mais a gente tem visibilidade e acessos, mais nós nos tornamos visíveis e mais pessoas podem acessar o nosso trabalho, que não é um trabalho nem remunerado, nem é a finalidade dessa, que é essa, mas é uma finalidade de divulgar, de fazer com que as pessoas possam, sim, né, ouvir o que a gente tem a dizer e dividir o que nós fazemos aqui às quartas e lá nas sextas com a querida Cris de Pascoal. O tema de hoje é Descubra um Sábio. Né? O que eu quero dizer com isso? O que significa, né, descobrir este sábio? Né? Descubra um sábio. Claro que entre o campo, né, da construção do conhecimento, né, da busca do conhecimento, entre você buscar informações, né, participar de meios, né, de estudo, meios acadêmicos, tudo, você está construindo o seu intelecto. E isso é um campo meramente intelectual. Informação, conhecimento, conteúdo, o conhecer em si, é o intelecto que nós formamos. O nível da sabedoria é um nível mais sublime, é um nível mais profundo, um nível mais importante na construção da consciência, na construção da nossa transformação. Por isso eu falo um pouco para vocês hoje, né, na descoberta do verdadeiro sábio, né, nas nossas vidas. E por conta disso, são processos que vão compor reflexões, né, mudanças pessoais, transformações, né, e o conhecimento, né, o conteúdo intelectual sendo transformado, né, numa autoiluminação, você tem a formação do que a gente conhece como sabedoria, tem a construção do sábio, que é a grande diferença entre o mero acadêmico, o mero conhecedor. E muito mais importante do que qualquer coisa, isso é fato hoje que se nota, que o conhecer intelectual não transformou o homem e não modificou o mundo. Se pensar no passado em que, né, as grandes populações não tinham acesso sequer a sistema de alfabetização, o conhecimento, como existe a partir do século XX um acesso mais amplo desse conhecimento, né? Existe a participação maior no mundo acadêmico das pessoas, ou seja, mais pessoas têm acesso ao conhecimento acadêmico, né? Que é aquele conhecimento que tem o cunho científico, o cunho da pesquisa, né? As grandes bibliotecas, os grandes escritos das grandes mentes pensantes do mundo. Nota-se que em torno de tudo isso, o homem continuou com a sua grande dificuldade existencial de convivência consigo mesmo, né, de tratar os seus pares, de tratar a criança,
que, né, deve ser tutelada, e hoje a gente está num limiar aí de uma situação estarrecedora em relação ao cuidado que a gente tem com elas, cuidado com o idoso, né, o cuidado com os gêneros, entre gêneros, o homem e a mulher, o cuidado do homem em relação à mulher e vice-versa, mas muito mais do homem, porque o homem, como um ser de força física, né, ele precisa ter, né, um esclarecimento, né, e uma pureza de caráter especial para saber que essa força física não se aplica, né, num sentido de superioridade, e sim de resultado, né, de ação, de agir, de transformar, né, de construir. Em torno de tudo isso que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é que efetivamente se vê, né, no nosso ambiente humano, né, uma construção intelectual, um acesso a esse conhecimento. Claro que de uns tempos para cá, isso é uma outra discussão, a qualidade, quem tem acesso, como esse acesso é feito, como isso se distribui, mas fazendo apenas uma análise enquanto humanidade, e o contato dela com o conhecimento não lhe levou ao estado de consciência, não lhe levou a um estado de elevação. O intelecto nos mostra que apenas, tão somente, a pessoa organiza o mundo dos seus pensamentos, da sua compreensão de fatos, de temas, de assuntos, os grandes especialistas, os grandes conhecedores, né, dos ramos, seja quais forem da ciência e do campo do conhecimento. Mas nenhum deles, ou todos, ou seja o que for, resolveram a questão humana, né? Não se humaniza ninguém pelo conhecimento intelectual. Infelizmente, não tem se conseguido fazer isso. A questão da humanização é um processo bem diferente, é um processo de uma enorme reflexão. Claro, aqui eu não estou desconsiderando os veios, né, e algumas células e ilhas, né, de reflexão acadêmica que existem nas grandes faculdades, faculdades de direito, faculdades de psicologia, faculdades de psiquiatria médica. Existem sim ilhas de reflexão enquanto a construção do ser humano, enquanto a alma do ser humano é importante no seu processo, a questão vibracional, tudo isso não pode se desprezar que há sim a tentativa, mas não é o objetivo principal, né? Ninguém está sendo visto nesses meios, né, como o arauto, né, ou o grande observador da ciência em relação à questão humana enquanto, né, a sua expressão, né, a sua expressão de alma, a sua expressão na sua relação com a vida, com seus pares e tudo mais. Portanto, sabe-se que a ciência não resolveu o problema humano, né? O ser humano continua sendo um ser humano ou, em alguns sentidos, desumanizado, né? Nós chegamos num limite hoje que falar de ser humano significa quase que falar do desumano, né? Em certos sentidos, em certas linhas de pensamento, em certas linhas de crença. Mas tudo isso tem um veneno existencial, que nós falamos um pouco para vocês, vez ou outra, né? O que eu chamo de veneno existencial? A retirada da nossa percepção dessa tal consciência que eu tanto falo para vocês. Né? Essa retirada não é algo que foi feito à base, né, de uma doutrinação acadêmica ou coisa e tal. Isso é da nossa própria existência, né? Como nós estamos neste planeta, como nós chegamos nesse planeta com a nossa percepção. Como chegamos aqui, da onde viemos, toda essa história ainda merece um tempo de revelação, uma volta, uma retomada, um resgate em torno de nós mesmos, de tal forma que, né, antes de se estabelecer algum tipo de responsabilidade exclusiva do ser humano, sim, essa responsabilidade se divide não só com cada um de nós na nossa própria existência, de acordo com essas limitações que nos foram impostas, como os agentes que provocaram essa limitação, né? Muito já se disse, se fala vez ou outra sobre esses agentes, né, que nos impediram de nós termos a plena consciência. A questão também, a nossa questão de expressão
da nossa matriz genética do DNA, das 12 hélices que a gente sempre fala aqui, né, da expressão do todo, né, energético vibracional do ser humano. Hoje ele é parcial, né, de 10 temos 2 ativas e 10 disponíveis para que realmente nós possamos expressar, né, uma visão e uma consciência e até uma expressão física mais importante no planeta, mais atuante, mais saudável, com mais fortalecida e com tantos mais que nos permitam, né, sermos seres humanos maiores e de verdade como seres humanos, e não apenas humanoides. Parte de nós está chegando no estado de humanoides, ou seja, tem a forma humana como físico e corpo, mas consciência ausente e às vezes até o campo do conhecimento está ausente, ou seja, é uma expressão da ignorância em si, além da falta da própria consciência. E descobrir o sábio, né, que eu falo hoje para vocês, é você analisar os dons que te faz ser de uma forma diferente, né? Isso chega a se incomodar os nossos pares, né? Por quê? Porque a grande massa, a massa controlada, a massa submetida, ela não quer que você pense. Esse seu pensar, ou o nosso pensar, ou pensar de quem está buscando o sábio, né? Descobrindo o sábio, é classificado como loucura, né? Vamos dizer que nós, ou quem quer que seja, eu posso até nem me colocar nesse grupo, mas eu procuro estar presente, né, nessa avaliação, vamos, né, classificar como loucos. Por quê? Porque esse despertar em torno desse conhecimento, dessa busca da sabedoria, né, tem um ingrediente que incomoda demais a massa, né, que está acomodada e que está, vamos dizer assim, no escuro, né, adormecida em relação ao seu próprio despertar. A busca desse sábio também compõe exatamente o que a gente sempre fala que é o despertar. O processo de despertar é a construção da sabedoria. Descobrir o sábio é descobrir o sábio em si, né? Eu falo para vocês do sábio que mora em cada um de nós que pode e deve encontrar essa sabedoria por via do seu despertar. O seu despertar compõe o quê? A ligação de toda a matéria intelectual que você já conquistou na vida e com o aspecto da sua autoiluminação. É nossa meta, né? A construção desse sábio. Por outro lado, também podem começar a enxergar, como de fato já enxergam, aqueles que buscam a sabedoria como talvez egoístas. Por quê? Porque a busca da sabedoria, ela se desconecta, né, do mundano, do vulgar, do à toa. Claro que o senso de humor, o bom humor, a brincadeira, o se divertir, o lazer, tudo isso compõe a vida de todos nós, não são só daqueles, né, que ainda estão de alguma forma, né, voltados à sua materialidade ou à sua 3D densa. Isso pertence a todos, tem seres de dimensões superiores que participam de todo esse processo. Entretanto, nós precisamos avaliar o quanto nós participamos no nosso íntimo de forma negativa desses processos, né? O quanto nós recebemos de mensagens de uma interação negativa com esses processos. Por isso que nós começamos a nos colocar de tal forma em que não necessariamente há obrigação, e é saudável, nos isolar. Entretanto, as nossas escolhas começam a ser escolhas definitivas, né? Então, não vamos mais participar de determinados eventos, determinados comportamentos, determinadas manifestações, né? Pode soar para aquele que ainda está no seu processo, né, de encontro, de busca ou de manutenção, né, do seu status quo materialista, denso, né, ele pode entender que, né, a partir do momento que ele encontra, né, alguém que está nessa busca, né, está relacionando o seu despertar, o seu conhecimento para se iluminar como alguém egoísta. Isso, né, é o que se normalmente pode
correr o risco, né, de escutar dos nossos pares, às vezes de pessoas próximas e tudo mais. Mas apaziguar o coração e lidar com isso também é a nossa meta, né? Fazer entender que escolhas são escolhas e respeito é bom em todos os lugares, né? Somos considerados também, dentro do aspecto do despertar, como estranhos, né? Porque pensamos diferentes, de forma diferente, né? E esse pensar diferente causa, né, esse tipo de desqualificação, né? Somos estranhos. Sim, eu até posso dizer a vocês que a busca e a construção do sábio dentro de si causa estranheza, sim. Por que causa estranheza? Porque é um mundo revelador, né? É uma forma de se expressar reveladora e estranha, sim, a grande massa alienada. Então, acaba sendo, né? O processo de despertar cria o estranho no meio. Então, não fiquem, né, de forma, vamos dizer assim, não se magoem ou se ofendam quando vocês forem colocados como, de fato, eu já sou e já fui e continuo sendo, né, com a medalhinha de estranho. Mas esse estranho é uma verdade, porque realmente, né, nós devemos estranhar, né, o mundano, devemos estranhar as coisas vulgares, ou as coisas que não compõem mais a construção de um ambiente sadio, de um ambiente não tóxico para si mesmo, né? Outra questão também, né, que colocam, né, para nós lidarmos com a construção do nosso eu sábio, né, é o absurdo, né? Porque o que acontece? Existe a composição, né, da verdade, né, ela pela sua própria expressão e a realidade. Então começam a entender, né, alguns que nos conhecem, que a nossa forma de enxergar o mundo passa a ser absurda, porque nós passamos a aproximar a nossa realidade da verdade. E quem vive uma realidade própria, né, uma construção mentirosa do seu mundo, vai entender o mundo que se aproxima da verdade como um mundo absurdo. Nós vimos e continuamos vendo as consequências que houve todo esse período, né, de atitudes alienadas referentes à sua própria existência, nós estamos vendo os efeitos agora. E o mundo já reage, uma parte do mundo reage a tudo isso, e ainda existem pessoas que insistem nesse processo, se reafirmam nele, perdem a sua vida, perdem a sua saúde, estão inválidas por conta de tudo isso, mas persistem nisso e não entendem, não aceitam que há necessidade de refletir em relação a isso e tomar atitudes, né, mais positivas e mais responsáveis consigo mesmo, e não submetidas, né? E aí vem então a peja do absurdo, né? Somos um absurdo nessa questão toda. Outra forma também de nos segregar ou colocar, né, nós em quarentenas existenciais, né, é colocar nós como teóricos de uma grande conspiração, né? Isso se tornou algo pejorativo ao longo do tempo. Há muitos anos eu estudo assuntos considerados nessa classificação e vejo que, né, dentro dessas teorias não existe nada de conspiratório, né? Ele se aproxima muito mais da verdade do que o que é exposto por aí como ciência, como verdade, como notícia e por aí vai, né? Hoje as mentiras têm o tamanho de uma tela, né? De uma tela de 50 polegadas ou mais, né? Esse é o tamanho das mentiras que são dadas para as pessoas em gotículas ou em enxurradas todos os dias. Há anos atrás, e esses anos atrás não são muito longos, né, coisa de 10 a 15 anos, se constatou, por volta aí dos anos de 2002, 2003, 2004, que o ser humano era exposto a mais de 250 mentiras por dia, né? Então vejam, né, isso nos coloca realmente dentro de um aspecto de despertar e de buscar esse sábio dentro de nós como conspiratórios, né? Porque no mundo onde a verdade é relativizada, né? Onde a verdade não pertence à realidade das pessoas, todos nós podemos ser realmente conspiratórios, porque as pessoas estão num estado, né, mentiroso na sua existência, e isso faz com que realmente
elas não tenham olhos, não consigam ver, não consigam aceitar, né, aquilo que compõe o seu entorno. Outra questão maior que impede a visão é as preocupações pessoais de cada um em torno da busca do seu dinheiro, da sua fama, ou das suas riquezas, ou do pagamento dos seus cartões, das prestações dos seus carros e outras coisas que gastam mais, né? Eu tenho conhecidos, amigos e mais próximos e não tanto, que muitas vezes você não consegue conversar com eles com o telefone. Você liga, né? Você fala o essencial e a pessoa já te dispensa porque ela está envolta ao seu mundo de forma tão intensa que chega a ser deseducada a relação que ela tem, né, com a gente, mesmo se classificando como amigo ou como um conhecido, querido e tudo mais. Por quê? Porque é essa, né, essa questão maior, né, do sustentar da vida, né, se contrapõe a qualquer reflexão maior de uma construção de si, né? Durante a nossa existência, por esse século e do século passado, estou falando do século XX, que não está nem um pouco distante ainda do XXI que já estamos enfrentando, né? Ele solidificou muito bem a alienação existencial das pessoas em torno do materialismo, né? Do ter e não do ser. Ter sempre mais importante do que ser. E nós estamos entrando na época, né, quando nós construímos e descobrimos o sábio, né, o tal sábio que eu falo para vocês, que é o quem está dentro de cada um de vocês hoje, né, nós estamos construindo o ser. Nós estamos construindo o ser para não mais estar, para não mais apenas ter. Teremos ainda, claro, porque quanto mais você quanto mais você se realiza, mais você tem como produzir algo positivo para a sua vida. Obviamente que não é só essa produção, não é só essa inspiração, é também um sistema que está sendo transformado e que terá um ambiente mais facilitador, né, em termos de todos terem acesso, né, ao que o ser humano precisa basicamente para viver, além do ar que respira. Mas, continuando aqui, né, também temos, né, uma visão que somos seres perigosos, né? Eu fui, né, classificado diretamente. Você é um ser perigoso, né? Por que perigoso? Porque nós contrapomos todo o sistema que aliena o ser humano. E realmente é um perigo. A iluminação é um perigo para quem quer te dominar, para quem quer te fazer, né, se submeter. Desse aspecto, né, o seu lado de sabedoria é justamente, né, não se tornar necessariamente uma pessoa perigosa, porque ninguém, por se iluminar, se torna perigoso. Mas o perigo está em nós conseguirmos propagar, como de fato estamos fazendo, e é o nosso trabalho, né, esse sentido do despertar, do enxergar e do transformar aquilo que a gente chama de conhecimento, informação, em sabedoria, né, entre o que a gente reconhece de bom, belo e verdadeiro, que é a tríade da base, né, da nossa própria existência. A beleza, a bondade e a verdade, né? Essa é a tríade, né, que compõe a nossa existência, é o que nos faz, né, sermos de verdade, né, agentes transformadores em busca de sermos realmente sábios e termos a sabedoria, a sublimação do conhecimento e da informação, né, que nós recebemos. Outra classificação interessante, né, que o sábio recebe é a rebeldia. Somos rebeldes, né? Eu recentemente, aí semana passada, fui classificado como rebelde, né, por uma manifestação que eu tive em relação a uma impostura, né, de uma certa autoridade aí que se coloca como autoridade. Eu fiz uma avaliação pessoal em relação à atitude e uma pessoa até que deveria ser um pouco mais esclarecida me classificou como, você é rebelde, né? E eu quis dizer a ela, falei, não, eu não sou rebelde, né? Eu só não sou alienado, né? Eu penso e reflito em relação ao que vem de um lado e que vem do outro, né? Então, para você se submeter à ordem e autoridade, você tem que ter base legal, você tem que ter quem te faz submeter tem que ter o direito, né,
discricionário e o direito legal de agir dessa forma, embasamento legal e tudo mais, e às vezes, muitas vezes, especialmente no nosso Brasil aqui, às vezes isso não é bem, né, o que acontece. E aí, se você se insurge, se você se coloca, você se posiciona, né, vem então aquela fraqueza, né, da massa alienada, te chamar de rebelde, mas a rebeldia é a construção, né, do sábio dentro de nós. E essa rebeldia não é a rebeldia que se vê, não é simplesmente se opor por se opor, né? Aquilo que esbarra no anarquismo, não se trata disso. É uma rebeldia saudável em que permite que a gente se oponha, né, ao não justo, ao não legal, né, àquilo que nos tenta submeter. E isso sim, né, é um ato e um fato que cria o sábio. O sábio nunca foi submetido a ninguém. Todos os grandes sábios do mundo eram livres, viviam a sua vida e não se submetiam a ninguém, né? Por outro lado, também a nossa sabedoria, como eu acabei de já dar uma pinceladinha, compõe a liberdade, né? Então, os verdadeiros sábios, eles reconhecem e buscam a liberdade, serem livres. E para ser livre, nós precisamos sim do campo do conhecimento. Ser livres na ignorância ou nos distanciar da informação e do conhecimento não nos dá liberdade. Entretanto, é o que fazemos com esse conhecimento, com essa informação, que nos faz construir dentro desta busca pessoal do sábio que está dentro de cada um de nós. A questão maior também é quem luta, né, contra, né, a construção do sábio e da sabedoria. Por quê? Para os sábios, ou para as mulheres sábias, né, que a mulher tem muito mais condições de atingir o campo da sabedoria em razão da sua sensibilidade e do seu conhecimento infuso. E isso é muito interessante e é importante na construção, né, da busca da sabedoria dentro de si, as mulheres pesquisarem, darem uma olhada o que significa o conhecimento infuso. O que é um conhecimento infuso na construção da sabedoria? É que a mulher recebe em si, pela sua própria natureza feminina, vários campos de conhecimento que o homem precisa aprender. E na mulher faz parte da sua natureza. Portanto, a sabedoria compõe um caminho muito mais amplo para as mulheres do que para o próprio homem. O homem, sim, pode ser sábio, existe. Entretanto, para o homem, ele precisa aprender alguns processos que são naturais, né, no mundo feminino, no sagrado feminino. E aí nós falamos do sagrado feminino, não falamos de um feminismo construído com base em ideologias ou sociedades que o deturpam. Não é isso que a gente está falando, não é desse feminino, é o feminino sagrado, é o elemento essencial da natureza feminina que vem da criação. Esse feminino, sim, faz com que se construam as mulheres mais sábias, né, as grandes sacerdotisas, e de fato a mulher, socialmente falando, no campo da sabedoria, ela é uma verdadeira sacerdotisa, com todos os elementos do sagrado em si e na sua expressão. E o homem pode atingir, sim, sim, tudo isso. Mas o homem requer escolas, requer o referencial feminino para se educar e se construir, né? Por isso que os homens são, nos seus primeiros anos de vida, né, expostos ao referencial feminino das mães, né? Eles precisam conviver com a sabedoria, né, da sua mãe, do seu exemplo, das suas primeiras educações, do seu primeiro conhecer. E a mulher sábia faz o homem sábio, né? Uma mãe sábia, ou que cultiva a sabedoria, né? Ela tem como expressar o seu melhor, né, na sua energia, nessa forma toda de ser e de criar, né, um futuro, né, homem, onde, quando esse menino se tornar homem de fato, ele vai procurar os seus melhores referenciais e se construir dentro desse elemento de sabedoria que eu falo para vocês hoje aqui, né, que é a descoberta de um sábio.
Então, deixando o recado para vocês, a descoberta desse sábio está dentro de cada um de nós, cada um de vocês, né? E dentro dessas ideias, né, de reflexão que eu trouxe para vocês, que são, né, o nosso despertar no campo do nosso conhecimento. O conhecer, sim, mas dentro desse despertar, que é a sua autorrevelação, né, o contato de si consigo mesmo, eliminar as toxibilidades emocionais de si, todos os ambientes tóxicos que estão dentro de nós, é a nossa tarefa nessa lida e nessa construção desse sábio descoberto que eu falo hoje para vocês aqui, que é cada um de vocês e cada um de nós. Então, estou aqui no meu minutinho final com vocês, quero deixar meu carinhoso abraço, meu agradecimento a quem esteve aqui ao vivo, quem ainda vai nos assistir, e essa mensagem aí de transformação para vocês, é uma grande reflexão e para a gente continuar semana que vem novamente aí com vocês, nesse horário maravilhoso que eu estou aqui falando um pouquinho de consciência com vocês. Então, até a semana que vem. Gratidão a todos.